Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, a aula de hoje a gente vai dar prosseguimento aí nos conjuntos numéricos e hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números racionais. Vamos ver aqui então a definição de conjunto dos números racionais. Então, é utilizado esse símbolo, o que é de quociente. Então, o conjunto dos números racionais é igual a sobre b, então é uma fração, onde está o quê? A pertence aos inteiros, então A pode ser qualquer número inteiro, e B é qualquer número inteiro, olha aqui, a gente já viu na aula passada, diferente de zero, ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos de conjuntos dos números racionais, alguns elementos. Por exemplo, 3 quintos, ó, A e B são números inteiros, então essa fração, esse número aqui, é um número racional. Menos 7 quintos, mesma coisa. Aqui o negativo aqui tanto pode estar no 7 quanto está no 5. Então aqui, se a gente considerar no 7, fica menos 7 sobre 5. Também é um número racional. 2 também é um número racional. 0 também é um número racional. 1/3 é um número racional. Aqui, o 2, por que o 2 é um número racional? Você fala, mas aqui só tem o numerador. Mas se a gente considerar isso aqui, ó, o denominador 1, faz alguma diferença? Olha, você vê, 2 dividido por 1 é o mesmo que 2. Então, esse número aqui, ó, a gente pode representá-lo também dessa forma, que a gente geralmente escreve o 2 só com 2 aqui. A gente não coloca 2 sobre 1. Mas isso aqui também é um número racional. A mesma coisa acontece com zero. Se eu colocar 1 aqui no denominador, fica 0 sobre 1. Não faz diferença nenhuma. 0 sobre 1 continua sendo 0. Esses elementos aqui pertencem ao conjunto dos números racionais. Se encaixa aqui. Pegando essa parte do 2 e do 0, a gente pode pensar da seguinte, algum subconjunto dos racionais. O que acontece? Todo número natural, então, se a gente pensar aqui o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, qualquer número natural, se a gente colocar essa parte azul aqui como conjunto dos números naturais, todos esses números também são racionais. Então, os racionais não é só essa parte rosa, não. São os naturais, os inteiros e essa parte rosa aqui também. A gente vai ver quem que se encaixa aqui. Por que esse número aqui é racional? Olha a definição, olha lá a definição. É A sobre B, onde A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros diferente de zero. Então, a gente pode colocar 1 debaixo de todos esses números aqui, ó. 4 sobre 1, 0 sobre 1, 1 sobre 1. Então, ele é um elemento do conjunto dos números racionais. Assim também como os números negativos, né? A gente não vai colocar ali de novo 0, 1, 2, 3, porque eles já estão aqui, é um subconjunto dos inteiros. Então aqui vem o menos 1, o menos 2, o menos 3. Então todos esses elementos também são racionais, ou seja, o z está contido nos racionais, assim como o z está contido, assim como os naturais, né? O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais. Beleza? E aí os racionais têm aqui as frações, né? Os números que não são inteiros. E aí a gente coloca da seguinte forma: os números racionais, eles podem ser inteiros, como eu falei com vocês ali, e pode ser decimal. Então, quando a gente faz uma divisão, por exemplo, 8 sobre 3, ele é um número, se a gente dividir 8 por 3, vai dar um número decimal. Mas e aí eu tenho decimais que são exatos e decimais que são periódicos. Vamos pegar o 8 sobre 3, ó, vamos dividir 8 por 3. 8 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. E aí sobra 2. 20 dividido por 3 vai dar 6. Coloca vírgula, né? Que dá 18. Olha lá, vai sobrar 2. 20 de novo, que vai dar 6 vezes 3, 18.
Ou seja, aqui vai ficar infinitamente dando 6. Ou seja, isso a gente chama de dízima periódica, um decimal periódico. Então, isso aqui vai ficar 2,666 e assim sucessivamente. A gente pode representar da seguinte forma: o período, o número que repete infinitamente, pode colocar dessa forma. A gente vai trabalhar mais sobre dízimos periódicos, o que são dízimos periódicos, como a gente faz a transformação dela em fração, enfim, vai ter um vídeo sobre isso. E os decimais exatos, se eu pensar, por exemplo, no 1/2. 1/2 é o mesmo que 0,5 e é um número também racional. Então, voltando aqui, os racionais podem ser inteiros, decimais, e caso ele seja decimal, ele pode ser um decimal exato e pode ser um decimal periódico. Então é isso, pessoal. Mais para frente a gente vai ver mais sobre o conjunto dos números racionais, mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.